Caramba, que energia esse lugar hoje, hein? Pessoal da mesa de luz, me deram o desafio de palestrar antes do almoço. Se for possível, aumentar um pouquinho a luz da plateia. Eu vou ver um por um que vai sair para almoçar antes. Vou chamar pelo nome. Pessoal, prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Que energia nesse lugar. Ressignificaram para mim, logo no começo aqui, o significado de energia solar, né? Eu nunca vi sol com tanta energia, cadê ela? Ela já começou quase me fazendo perder o voo ontem lá em Florianópolis. Ficou de papo comigo. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre mindset comercial, a gente fala sobre área de vendas, é muito comum a gente falar sobre negociação, né? E eu queria começar essa conversa nossa hoje perguntando a vocês quem aqui que se considera um negociador. Pode levantar a mão. Digamos que uns 30%, 40%. Bom, acho que a primeira mensagem ela fica ainda mais forte para esse percentual que não levantou a mão. Tenha isso em mente. O mundo é uma mesa de negociação o tempo todo. Eu estou aqui hoje porque meu primeiro contato com o Vitor é meu parceiro na Resultados Digitais. O meu primeiro contato com ele, eu mandei um e-mail. Antes de ligar para ele, eu precisava fazer a primeira conversa com ele. Eu mandei um e-mail para ele falando, cara, prazer falar com você, primeira vez. Eu vi que você faz um evento, que é o Reset e tal, que massa e tal. Aí eu comecei a falar de negócio. A minha quebra na negociação com ele ali fez com que ele falasse assim, esse cara está atento às coisas que ele está falando. Daí ele me chamou, daí um tempão depois a gente foi falar sobre o evento e ele me convidou para estar aqui. E é muito comum que a gente veja a negociação com fundamento, com funcionalidade de vendas, mas a negociação, a oportunidade de negociar alguma coisa, ela passa por nós o tempo todo, todo dia. No final de semana passado, eu estava com a minha noiva em Belo Horizonte, a gente foi lá para o aniversário da minha mãe, e quando eu comprei as passagens para a gente ir lá, deixa eu pegar uma água aqui, pessoal. Quando eu comprei as passagens para a gente ir lá, eu optei por não comprar o despacho da bagagem. Falei, vou passar só um final de semana, eu não vou comprar a primeira oportunidade que a companhia aérea me deu para pagar pelo despacho da bagagem. Eu ia uma linha pequena e tal. E aí, quando eu estava voltando, vocês já viram, mineiro, quando mora longe de casa e vai para Minas, tinha pelo menos uns 3 quilos de queijo na mala. E aí, cheguei no aeroporto, a gente tinha comprado as passagens, a companhia aérea tinha me dado uma opção de pagar para escolher o assento. Nessa negociação, eu optei por não, naquele momento. E aí, quando chegamos no aeroporto, eu fui ao guichê e perguntei ao rapaz da companhia aérea, cara, é possível você colocar nosso lugar próximo um do outro? Ele pegou nosso documento, falou, ok, você vai despachar a bagagem? Custava R$60 para cada um? Eu falei, não. Ele, então tá. Chegamos na sexta, era domingo à noite, pegando um voo de Confins para Congonhas. Então, vocês imaginam o quanto o voo estava tranquilo. Chegamos no portão de embarque, a companhia aérea anunciou, tem alguém aqui, senhores passageiros, nós gostaríamos de convidar, por livre e espontânea vontade, sem custo, quem deseja fazer o despacho da bagagem. Eu falei, opa, por que não? Vou ter que fazer conexão em São Paulo para depois ir para Florianópolis, ficar andando com essa mala. Fui lá, despachei a bagagem sem custo. Entramos na aeronave, colocaram a gente na saída de emergência, que tem mais espaço para as pernas. E aí eu comecei a comentar com a minha noiva. Eu falei, poxa, tá vendo? A gente teve uma oportunidade de negociação e eu estava falando com ela exatamente da palestra. E aí parece que foi combinado. Chegou um casal, logo depois da gente, 2 poltronas para frente. O cara deu um beijo na moça, despediu, ele foi para trás do avião e a moça ficou lá sentada, fez a viagem do lado de outros passageiros. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque ele abriu mão da negociação. Ele tinha uma oportunidade, ele podia ter feito o mesmo que eu fiz. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é, toda vez que você abre mão de uma negociação, você está assumindo um custo. Esse custo pode ser financeiro, ou esse custo pode ser aceitar um acordo que poderia não ser o melhor para você naquele momento.
Esse livro é um livro que fala sobre estratégias de negociação. Eu pude conhecer alguns dos escritores deles, um dos escritores deles, e ao final da palestra eu vou sortear 2 deles para vocês. Mas quando a gente fala sobre mindset comercial, a gente vai muito além de falar sobre negociação. A gente fala muito sobre solução de problemas para os nossos clientes. E quando a gente fala sobre cliente, vou dar um exemplo de uma negociação que não deu muito certo na primeira vez, que foi a minha ida para Resultados Digitais. Em abril do ano passado, eu me candidatei para uma vaga, passei no processo seletivo, mas não consegui chegar a um acordo comercial com o financeiro e o time de RH. Lá a gente chama de team management. E aí, consegui minha vida, a gente não conseguiu chegar a um acordo de salário. Eu segui minha vida quando foi 5 meses depois. Eu estava trabalhando à tarde na empresa que eu estava, e aí recebi uma ligação do time de TM da Resultados Digitais, falando: Lucas, você participou de um processo com a gente um tempo atrás, e a gente teve uma reformulação da área, a gente mudou a maneira de remuneração, e a gente queria saber se você tem interesse em retomar o contato. Eu falei: poxa, esse pessoal tem cabeça de vendedor. O time de TM, o time de RH, ao invés de ir no banco de currículos, que hoje eu sei que tem 35 mil talentos, a Resultados Digitais foi eleita esse ano uma das 25 empresas mais procuradas pelos brasileiros para se trabalhar, segundo o LinkedIn. Esse pessoal fez recuperação de lost. Eles pegaram uma negociação que não deu certo, lá em abril, em outubro, eles perceberam que, poxa, talvez era o momento da negociação. E voltaram a fazer contato comigo, e era o momento, e deu certo. E foi foda pra caramba, porque eu falei: poxa, cheguei lá, eu recebi um e-mail de aprovação, e 1 hora depois eu recebi um e-mail do departamento pessoal, com, além daquela documentação toda que todo mundo pede, tinha lá um guia explicando: Lucas, se você gosta de praia, esse bairro é legal para você morar em Florianópolis. Eu morava em Belo Horizonte ainda. Uma dica de aplicativo de ônibus para você baixar. Uma dica de, se você não tem carro, aqui tem Uber 99. Enfim, tinha ali um cuidado especial. Estava claro para mim que cada um do processo estava muito preocupado com o seu cliente. Assim como o time de TM teve muito cuidado na hora de contratar, o time de DP, eles pegaram o time de TM, pegou o cliente, que no caso era eu, colocou numa almofadinha e entregou para o time do departamento pessoal, que ali fez o mesmo. Quando eu cheguei na empresa, no primeiro dia, tinha lá eu e mais umas 25, 30 pessoas. A gente tem um processo de contratação onde a gente contrata, todo mundo entra no mesmo dia, para escalar o processo. A Resultados Digitais contrata umas 30 pessoas todo mês. A gente chegou lá, todo mundo tinha o notebook, o fone de ouvido, uma camisa, o ticket de refeição, o médico para fazer o exame admissional de todo mundo. Isso é preparação, gente. É prestar atenção no cliente. Cada um no processo estava prestando muita atenção no cliente. O Bruno tomou um pouquinho da minha palestra, falou um pouco sobre Customer First, mas isso é o mindset Customer First. É você conseguir fazer com que cada um do seu time, na posição que ele esteja, ele perceba a importância dele cuidar de quem é cliente dele naquele momento. Que foi exatamente o que o time de TM fez, passando para o time de departamento pessoal. E o que mais me impressionou foi que, quando eu cheguei na empresa, nesse primeiro dia, eles falaram com a gente assim: vocês vão passar os próximos 30 dias em treinamento. Sim, 30 dias. A gente chama lá de Get Ready.
o nosso processo de onboarding de funcionários. E o que é o Get Ready? Os primeiros 15 dias, a gente tem treinamento sobre nosso segmento, sobre processos, sobre a nossa ferramenta. A gente divide esse time grande que entra em grupos de 5, 6 pessoas. E esse grupo tem que pegar um cliente real, com um problema real, e resolver o problema daquele cliente usando a nossa ferramenta, a nossa plataforma. O time tem meta, tem que entregar uma meta nesses primeiros 15 dias. E ao fim dos 15 dias, a gente tem muito, mas muito treinamento sobre cultura. A cultura da empresa, ela tem que ser sentida pelo colaborador desde o momento zero. Eu estava no final de semana falando com um amigo que é diretor de RH de uma grande empresa. Ele falou assim, Lucas, mas 30 dias de treinamento é caro. Isso é caro para a empresa. Eu falei assim, cara, você não imagina o quanto a gente economiza de agilidade na tomada de decisão, porque todo mundo que entra, do meu diretor ao pessoal do Vale do Início, que é o nosso programa de estágio, eles entram com a cultura da empresa na veia. Ele já entra sentindo o que a gente pensa, a maneira como a gente pensa. E aí você fala, e aí você tem treinamento durante esses 30 dias e depois vocês ficam um tempão sem treinamento. Não, a gente tem treinamento todo dia. Eu tenho treinamento todo dia. Se eu abrir minha agenda para vocês aqui, vocês vão ver que eu tenho treinamento de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora. Isso é replicável, então vou compartilhar com vocês. Nosso time comercial, tanto para parceiro quanto para cliente final, na terça, quarta e quinta a gente chega 15 minutos mais cedo, divide o time em 3, o time de vendedores. Eu faço o papel do cliente, meu amigo faz o papel do vendedor e o terceiro observa. A gente põe um problema e eu tenho que contornar esse problema. Olha que maneira simples, prática, de já começar o dia resolvendo um problema de um cliente. Não tem ninguém melhor para pôr problema do que o vendedor. E eu trouxe esse exemplo para vocês poderem entender que, de fato, a gente tem treinamento todos os dias. Depois que a gente termina o Get Ready, a gente tem um horário com o Eric, que é o presidente da RD, porque a gente diz muito que se a palavra inspira, o exemplo arrasta. Então, ele participa, sim, ele senta. A gente tem reunião uma vez por mês. Ele senta com a gente uma vez por mês, com o time todo. A RD tem hoje 700 funcionários. A gente senta no início de todo semestre para fazer um all hands. Ele abre para a gente quanto que a empresa tem no caixa, aonde que a gente está investindo, quanto que a gente investiu em RH, em marketing e para onde que a gente está indo. Isso faz com que todo mundo da empresa saiba exatamente aonde que a gente quer estar daqui a 2 anos, no fim do ano. Bom, esse documento é um documento aberto. Se a empresa que vocês representam ainda não tem, eu sugiro que avaliem, procura no Google depois, Culture Codes RD. Tem muitas empresas, isso ficou muito comum depois que, principalmente, a Netflix lançou. É um documento que guia os nossos valores. Esses primeiros 15 dias de treinamento que a gente faz dinâmica, canta música, compõe música, enfim, a gente faz uma série de atividades para garantir que aquele quadro que tem muitas empresas de missão, visão e valores não vai ficar só no discurso do dono ou na página institucional do site. Isso tem que ser vivido. Cultura é vivida. E ela é dinâmica. Ela muda e você tem que estar ali garantindo que, através de treinamento, que foi, não me lembro quem disse aqui hoje cedo, que nós não somos robôs,
O robô, você conta para ele uma vez, ele aprende. Nós não. A gente precisa repetir, para garantir que isso vai estar na cultura. E quando a gente fala de cultura, isso precisa refletir no posicionamento da empresa. Putz, deu ruim. Bom, quando a gente fala sobre posicionamento, é a maneira como o mercado te percebe, o seu cliente te percebe, e isso precisa ser percebido da mesma forma, independente do vetor de expressão que você está utilizando para ser percebido. O que eu quero dizer com isso? A sua comunicação tem que ter coerência com o comportamento da sua empresa, com o ambiente da sua empresa, tem que ter coerência com o seu produto e serviço. Não adianta você me dizer que, você colocar no site institucional da sua empresa, que você é uma empresa moderna, e o seu processo de contratação demora 60 dias. Não, você não é moderno. Você fala que você é inovador e o cliente precisa passar por 15 páginas para comprar um produto no seu e-commerce. Não, você não é inovador. Então, tenha bastante atenção nisso, gente. Preste atenção se a sua empresa ela está se comunicando e passando a mensagem que você quer que as pessoas percebam a empresa da mesma forma em todos os lugares. No seu produto, no seu time, no ambiente da sua empresa, no comportamento da sua empresa. Não adianta você me dizer que você é legal se você não dá bom dia para o porteiro, para o pessoal do seu dia a dia. Não, você não é legal. Bom, isso é um mantra que a gente tem na RD, que é muito comum, que é casa de ferreiro. Isso. Espada ninja na vitrine. Antes de você querer vender alguma coisa para alguém, tenha certeza que você faz muito bem aquilo ali para você. Eu vejo muita agência de comunicação, eu trabalho diretamente com agências todo dia. Eu vejo muita agência que se diz inovadora, criativa, não sei o quê, e aí eu entro no site, tem, sei lá, 3 anos que foi a última publicação. No Instagram, agosto de 2019. Poxa, e você quer vender isso para o seu cliente? Não tem jeito, gente, não cola. A RD só conseguiu chegar onde ela está hoje, a gente só conseguiu crescer de 0 a 13 mil clientes hoje, fazendo muito bem para a gente o que a gente vende para os nossos clientes. Nós somos o nosso melhor case. Bom, então, as mensagens que eu quero que vocês guardem, o slide não ficou das melhores formas aí, peço desculpa para vocês. Seja um negociador, gente, esteja preparado para isso. Você querendo ou não, você vai ter oportunidade de negociar o tempo todo. E quanto mais preparado para isso você tiver, menores são as chances de você assumir um custo indesejado. A cultura, isso é uma frase muito clichê, mas eu ainda vejo muita empresa contratando diretores que são muito foda, mas que são totalmente desalinhados com a cultura da empresa. Isso mata o seu time, tira a energia do seu time. Então, tenha muita atenção à cultura da empresa. É melhor você ter é muito importante você tomar cuidado com aquele outlier que você vai trazer para o seu time, aquele cara muito foda, se ele não está muito bem alinhado com a sua cultura. Treinamento é rotina, não é evento. Antes de comprar outro evento, repliquem na empresa de vocês o que vocês estão aprendendo aqui hoje. Monta uma apresentação, pede para o pessoal do evento se tem algum conteúdo que dá para compartilhar. Eu até não sei se dá. O meu dá. Pode mandar um e-mail que eu mando sem problema. E, por fim, espada ninja na vitrine. Essas são as mensagens que eu quero que vocês levem. Muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Aproveitem o evento. Valeu.